Glória a Deus, saúde a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha falar ao teu coração nesse dia mais uma vez, através da palavra de nosso Senhor Jesus. Amém? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Senhor e andamos contra a palavra de Deus. Andar contra a palavra vai nos afastar do Senhor. Amém? Estamos falando de Atos 19, né? Temos falando de não errar o alvo. Temos falando de Gênesis 38, né? 38, acho que é Gênesis 38, deixa eu dar uma espiadinha aqui, que fala que Onã, né, ele lançou o sêmen no chão, o sêmen é a semente é a palavra, né? A palavra é a semente, a palavra é o sêmen. Isso, Gênesis 38, versículo 9, diz que Onã lançava o sêmen no chão, ele errava o alvo, né? E aí não gerava uma descendência. Nós queremos gerar uma descendência espiritual, com entendimento, com amor, com zelo, pela palavra. Repare que eu estou falando aqui, não é o que eu acho, estou lendo a Bíblia, amém? E esse assunto que eu quero deixar um pouquinho hoje, meio que contradiz a fé de muitas pessoas, né? Porque existem muitas religiões, uns gostam de uma imagem de escultura, né? Na última live eu fiquei de explicar isso e hoje eu quero explicar para os irmãos. Atos 19, né? Fala que os irmãos eram cheios do Espírito Santo em Efésios, né? Porque nós estamos falando de calçai o sapato, calçai os pés com o evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 15. Então, para nós acertar o alvo, nós temos que ser cheio do Espírito Santo. E você vai ver que o homem rejeita o Espírito de Deus, às vezes, por ter uma fé diferente do que a Bíblia ensina, né? Veja bem, Efésios 6, 19 e 23, assim, ó. Atos 19, 23. Por esse tempo houve e não pequeno alvoroço acerca do caminho. Certo horríveis por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo da Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices. Ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras, semelhante, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas também em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado e nada vindo a ser destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram. Amém? Né? Repare que eles faziam uma imagem de escultura, faziam uns templos, isso dava o que? Dinheiro. E Paulo estava dizendo que Deus não habita em imagem de escultura, né? Paulo vinha explicando. Repare que Paulo era homem cheio do Espírito Santo. Você viu ali, nós lemos, né, que Paulo impôs a mão sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Então houve um alvoroço. Talvez hoje eu estou pregando, vai haver um alvoroço dentro de ti. Mas eu não concordo com isso, porque eu gosto de uma imagem, eu tenho uma imagem assim dentro de casa, eu tenho uma imagem na igreja. Mas a palavra de Deus não vem apoiando esta fé, entende? Né? Como eu já falei, repito, não é para ofender ninguém. Eu estou trazendo a escritura, estou trazendo uma direção que a palavra vem dando, que nós podemos errar o alvo, né? Nós lemos aqui em Atos 18, 26, né? Que tinha um homem por nome de Apolo, que ele precisava seguir o caminho do Senhor com precisão, né? Então essas pessoas que têm uma imagem de escultura, elas creem em Deus, elas creem em Jesus, mas falta uma precisão. Você está entendendo? Falta entender isso que eu estou explicando, que é a palavra, não é o que Moisés acha, você entende? Por isso que muitas vezes as pessoas, os irmãos brigam, muitas pessoas brigam, né, por causa de religião. Não, nós temos que sentar simplesmente e ler a palavra de Deus. Agora, se você não crê no que eu estou lendo, bom, aí fica mais difícil. Mas eu estou lendo a palavra, e a palavra proíbe imagem e escultura de Gênesis a Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia. E isso nos diz a palavra que é rejeitar o Espírito de Deus. Por isso que eu estou falando do Espírito Santo, né? Por isso que eu estou falando de acertar o alvo. Então nós não podemos rejeitar o Espírito de Deus. Como assim, irmão? Veja o que diz um pouquinho para frente em Atos, capítulo 7, mesmo Atos. Para quem não sabe, Atos é a formação da nova igreja do Senhor, né? Atos foi quando Jesus subiu e os discípulos foram levando a palavra, convertendo os irmãos através da Escritura. Atos, capítulo 7,
Versículo 48, Atos 7, 48. Estevão está pregando que Deus não habita em templos feitos por mão de que homens criaram. E com isso eles mataram Estevão, apedrejado, a pedras, né? Apedrejaram até a morte. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Deus falando através da boca do profeta. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minhas mãos todas as coisas? No 51. Homens de dura cerviz, incircunciosos de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Você está entendendo? Então, Estevão está pregando que Deus não habita em templos que o homem constrói, nem em imagem de esculturas. E com isso para frente, você vai ver no versículo 54 em diante, no mesmo ato, eles mataram Estevão. A pedradas, né? Eles mataram Estevão, porque Estevão está pregando que Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Isso aqui não é para ofender ninguém, irmãos, nem a tua fé. É para que a tua fé venha ganhar uma precisão, que tu venha acertar o alvo. Porque a fé, nos diz em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então eu não preciso ver nada para crer, eu preciso crer na palavra. Então Estevão diz no 51 que eles resistem ao Espírito de Deus. Você está entendendo? E lá em Atos 19, Paulo está pregando que vocês têm que conhecer o Espírito Santo, porque é ele que vai dar uma precisão. Você está entendendo? Então você vai com imagem de escultura, não é bênção para a tua vida, porque é contra a palavra. Isso é contra a palavra de Deus do céu, amém? Isso não é para ofender, não é para criticar ninguém, nem para derrubar a tua fé, é para alinhar a tua fé, amém? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, medite nos textos que eu trouxe para você e Deus vai te dar entendimento em nome de Jesus. Paz de Cristo.